Olá! No programa OAB na TV desta semana, nós vamos conversar com um advogado que atualmente exerce o cargo de juiz no Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Rodrigo Fernandes. Vamos conhecer um pouco sobre essa trajetória durante esse período de 2 anos que está exercendo esse mandato e também saber como que acontece essa nomeação de advogados para ocupar uma vaga lá na Corte. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui no canal da TV Câmara você também pode acompanhar as entrevistas completas no nosso Facebook da OAB Subseção Itajaí, no nosso Instagram e no canal do YouTube da Subseção Itajaí. Neste ano de 2021, o programa OAB na TV está um pouco diferente. Eu estou aqui no estúdio da TV Câmara e o nosso convidado está aqui do outro lado da telinha. Por isso, eu já quero começar agradecendo o Dr. Rodrigo Fernandes por estar conosco aqui no programa OAB na TV dessa semana. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Oi, Luana, tudo bem? Para mim é uma honra, um prazer o convite da TV Câmara, da OAB na TV, e fico muito feliz aqui estar falando em nome da classe dos advogados, dessa experiência fantástica que foi e está sendo ocupar o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Doutor, a gente começa falando um pouquinho então sobre essa trajetória. O senhor assumiu a vaga lá como juiz do Tribunal Regional Eleitoral em dezembro de 2019. Essa oportunidade segue então até o dia 5 de dezembro deste ano, né? E quando o senhor assumiu, a gente nem imaginava todo esse processo, todo esse momento que a gente está passando de pandemia, né? Tem como contar um pouquinho para a gente como tem sido então esse período? Perfeito. Luana, eu gostaria de falar um pouquinho, já que estamos falando também para a classe de advogados, um pouquinho como funciona a composição do Tribunal Regional Eleitoral e como é o procedimento para alcançar esse cargo, né? Eu até pouco tempo antes de assumir o cargo, eu também não sabia como, de fato, era o procedimento e, na verdade, é uma previsão constitucional. O Tribunal Regional Eleitoral, né, cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral, e ele é um órgão federal, e a Justiça Eleitoral ela é composta pelos juízes eleitorais, que na verdade são juízes de direito que acumulam a função e recebem uma gratificação por isso, pelo Tribunal Regional Eleitoral, onde a corte é composta por 7 juízes. Dentre esses 7 juízes, são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2 juízes de carreira estaduais, um desembargador federal ou juiz federal e 2 advogados. Tá? Então, essa composição de 7 juízes, ela, como se pode perceber, ela é bastante variada, de várias origens, os julgadores, e penso que isso seja algo muito relevante, não é, para a justiça eleitoral, porque cada um, através de suas experiências profissionais, trazem ao plenário da corte, no momento do julgamento, um ponto de vista diferenciado, que, de certa forma, oxigena o tribunal, né, justamente por causa dessas experiências de cada jogador, e aí, sem dúvida alguma, se consegue, invariavelmente, chegar a uma decisão mais justa. E dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, é possível, em alguns casos, recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que hoje é presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E antes, então, a gente falar um pouquinho sobre a experiência, não necessariamente também o profissional, o advogado, precisa ter atuado no direito eleitoral, nessa área do direito, né? Existem alguns requisitos, tá? O requisito você tem que ter pelo menos 10 anos de atividade de advocacia devidamente comprovada. Então, esses 10 anos, ele geralmente é comprovado por 5 atos privativos de advogado por ano, né? Então, o advogado que pretende galgar essa lista, ele deve levar ao OAB toda essa documentação, demonstrando 10 anos de efetivo exercício. A OAB encaminha essa documentação, ela analisa esses requisitos, encaminha ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por sua vez, seleciona 3 advogados. Então, forma-se a lista tríplice. E dessa lista tríplice, a nomeação ocorre pelo presidente da República, no meu caso, em 2019, foi o presidente Jair Bolsonaro, que dentre os 3 candidatos, advogados eleitos pelo Tribunal de Justiça, o presidente da República escolhe um. Sobre a tua pergunta especificamente, eu penso que, inclusive, seja salutar
que o advogado não tenha exercido o munus da advocacia perante a Justiça Eleitoral. Não há nenhum impedimento, tá? Mas penso que seja salutar porque, invariavelmente, nós estamos julgando questões partidárias, né, partidos políticos, candidatos, e, de certa forma, se eu já tivesse alguma experiência, um vínculo profissional anterior, poderia, não necessariamente, mas poderia existir algum vício de parcialidade nesses julgamentos. Então, como era completamente fora desse circuito profissional da Justiça Eleitoral, eu penso que isso trouxe maior lisura, maior isenção, imparcialidade na minha função como magistrado. E como tem sido essa experiência, então? A experiência é maravilhosa. Como você disse no início, eu tomei posse dia 5 de dezembro de 2019 e já em 2020 tivemos uma eleição municipal cheia de novidades, porque veio a pandemia, a Covid-19, e desde o início da pandemia começou-se a discutir se haveria ou não as eleições, né? Então, através de uma emenda constitucional, foi possível prorrogar as eleições para o mês de novembro de 2020, e observando todos os procedimentos de biossegurança, a questão do uso de máscara, os treinamentos e tudo mais, nós conseguimos realizar as eleições, mesmo que de maneira diferente, num contexto completamente inédito, conseguimos realizar e entregar as eleições municipais aí de 2020. E essa experiência, né, de participar desse momento da democracia, que é uma eleição, né, em meio a essa pandemia, assim, como que foi, doutor, para a gente também poder contar um pouquinho para os colegas? Luana, a gente aprende muito, né? Eu sempre digo que essa composição mista, inclusive com advogados, e eu trago essa convicção também. Agora nós estamos na corrida no quinto constitucional, eu digo, a advocacia, a OAB tem uma vaga no quinto constitucional para ocupar ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e essa ida do advogado para tanto a Corte Eleitoral, no meu caso, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, ela com certeza traz uma grande experiência enriquecedora, tanto para o profissional quanto para a própria Corte, porque nós, advogados, nós estamos na ponta da corda, nós atendemos diariamente os clientes, nós vivenciamos as mazelas, os sofrimentos, as ansiedades, né? A gente costuma falar que eu, por exemplo, eu sou advogado de balcão, eu vou para o fórum, falo com o juiz, falo com o escrivão, a gente sabe qual é a dificuldade para liberar um alvará, a angústia, tanto para o teu patrocinado como para o próprio profissional, no aguardo de uma liminar, por exemplo. Então, todas essas experiências efetivamente vividas pelo profissional da advocacia, sem dúvida alguma, elas têm o condão de dar um outro ponto de vista no caso do julgador. Então, o julgador, hoje, quando eu julgo um processo, eu consigo visualizar a angústia da parte, a angústia do advogado no aguardo daquela entrega da jurisdição. E, pessoalmente, para mim tem sido muito enriquecedor. Eu advogo há 16 anos, Luana, e eu tenho o escritório em Itajaí e já advogava na capital, e instalei um escritório na capital também, e a experiência é fantástica, né? A gente aprende muito mais como funcionam os bastidores, as dificuldades dos próprios servidores, as dificuldades dos juízes em si, e, sobretudo, aprendemos como não fazer, né? Tem muitos advogados, como qualquer outra profissão, que acabam por ou ignorância ou por uma falta de discernimento, tomando algumas atitudes, questão de lealdade processual ou deslealdade processual, as pertinências dos pleitos, a questão da morosidade da justiça, muitas vezes, não sempre, evidentemente, mas muitas vezes se dá também por ações de advogados, muitas vezes, e infelizmente, despreparados. Então, essa experiência como juiz, ela tem enriquecido sobremaneira a minha atividade na advocacia. E eu sou muito grato por isso, né? Pela convivência aqui no tribunal e justamente por essa experiência de vivenciar o outro lado do balcão, digamos assim, né? Os prazos que nós temos, a pressão que os julgadores sofrem também, como você consegue priorizar, como você consegue administrar, enfim, tem sido realmente muito enriquecedora essa experiência.
E com certeza essa experiência também vai poder ser levada para as universidades, né? O doutor também é professor e vai poder ser compartilhada também, né? Não, sem dúvida alguma, conforme eu mencionei antes, eu mesmo não tinha conhecimento de como funcionava a justiça eleitoral. Nós temos na grade da maioria das universidades o direito eleitoral como uma matéria, uma disciplina optativa, né? Então, e muitas pessoas, inclusive os estudantes de direito, acham que eleição ocorre apenas no dia da eleição. E não é isso. Nós julgamos o ano inteiro, todos os anos, questões envolvendo direito eleitoral, tanto que existe a justiça especializada para isso, né? Então, essa experiência, sem dúvida alguma, eu tenho levado por onde eu passo, principalmente quando sou chamado para falar em universidades, sobre a importância de se dedicar à área, à especialidade, à matéria, inclusive um nicho de mercado, que muitas vezes as pessoas desconhecem, e hoje eu, no eleitoral, eu vejo que tem advogados que só atuam na área do direito eleitoral. Perfeito. O doutor continua aqui conosco, até porque a gente falou em eleições municipais, as eleições municipais que neste mês de junho ainda vão ocorrer aqui em uma cidade de Santa Catarina, né? Daqui a pouquinho, então, o doutor Rodrigo vai falar para a gente um pouco mais sobre essa eleição que vai acontecer aqui na cidade de Petrolândia. E também vamos falar sobre a questão das urnas eletrônicas, que neste mês de maio completou-se 25 anos do uso das urnas eletrônicas. Então, no próximo bloco, a gente vai tratar sobre esses temas. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente recebe o advogado que neste momento está exercendo o mandato como juiz no Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Rodrigo Fernandes. No outro bloco a gente falou então lá no final sobre eleições. O doutor ainda falou que as eleições não acontecem só naquele período em que a gente como eleitor está acostumado, né? No momento de votar. O Tribunal Regional Eleitoral tem trabalho durante todo esse período. E agora aqui em Santa Catarina também a gente tem algo atípico. No dia 13 de junho, a gente tem uma eleição municipal ainda na cidade de Petrolândia, né, doutor? Por que isso acontece? Exatamente. Luana, sobre a questão do trabalho o ano todo, isso é muito bacana a gente falar, porque as pessoas acham que justiça eleitoral, direito eleitoral, eleições, ocorre apenas no dia da eleição e, quando muito, em algumas cidades, poucas, no segundo turno, né? Ocorre que nós temos trabalho o ano inteiro. Ordinariamente, nós temos 8 sessões por mês, a corte, o tribunal pleno, tá? Tem toda a estrutura de carreira, servidores que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, tanto nos cartórios quanto na própria capital, mas do ponto de vista jurisdicional, em segunda instância, nós temos 8 sessões por mês, e no período das eleições vão de 12 a 15 sessões, é bastante intenso. Por 2 meses nós temos 15 sessões por mês, e aí são sessões que duram 7, 8, 9 horas, cada uma delas, tá? Então, imagine você, tem questão de registro de candidatura, filiação, justificativa de ausência de mesário, que não são só políticos, prestação de contas, todo partido político, anualmente, ele tem que prestar as contas anuais, nos anos de eleição, que ocorrem a cada 2 anos, né, tem as gerais e as municipais, cada candidato e cada partido também tem que prestar as contas de cada centavo sobre as contas de campanha. Então, tem os crimes eleitorais, a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, que infelizmente ainda acontece, aquela compra de combustível, cesta básica, ainda é muito comum, então são crimes relevantes que dá prisão, inclusive, né? E a questão de Petrolândia é algo muito interessante, é a única eleição suplementar que nós chamamos no estado de Santa Catarina, ainda bem, né? E em outros estados da federação existem também, vão existir outras eleições. Isso ocorreu porque houve uma falha formal de um dos candidatos na eleição de 2020, onde não foi juntados alguns documentos, e por isso, muito embora ele tenha sido eleito, ele não pôde assumir o cargo, porque lhe faltou alguns requisitos formais. Diante disso, não há o que se fazer, não tem como salvar. Foi, então, de acordo com o calendário do próprio Tribunal Superior Eleitoral, designada uma outra eleição, que vai ocorrer no dia 13 de junho
desse ano em Petrolândia, onde abriu-se a oportunidade de novas candidaturas, campanha eleitoral, debates eleitorais, e aí no dia 13 nós vamos ter as eleições, onde a Justiça Eleitoral já está se deslocando para lá, para levar as urnas, auditá-las, até daqui a pouco nós vamos falar sobre a segurança das urnas, né? Auditá-las, e de maneira excepcional, a Corte, o Tribunal Regional Eleitoral, irá até Petrolândia para acompanhar essas eleições, porque, afinal de contas, é algo atípico, né? E sobre isso, eu gostaria de pontuar uma situação bastante interessante, Luana. Eu fui em fevereiro desse ano para o Equador, na verdade foi em março. Eu fui para o Equador acompanhar as eleições pelo Tribunal Regional Eleitoral, as eleições presidenciais do Equador. E eu fui como um observador internacional. Existe hoje uma organização supraestatal, sem fins lucrativos e apartidária, que é a Transparência Eleitoral, e essa transparência, ela convoca ou inscreve alguns participantes dos países da América Latina para que acompanhem essas eleições em vários países, e aí a gente faz um relatório acerca da segurança das eleições, como é organizado, e foi muito interessante a experiência lá, porque lá ainda eles estão em apuração de votos em cédulas, papel, então a gente pôde comparar como funciona aqui no Brasil, como funciona lá, e nessa eleição de Petrolândia nós convidamos alguns observadores internacionais e eles virão para cá, inclusive vai vir uma americana, foi candidata ao Senado dos Estados Unidos, a Anna Revel, ela vai vir, ela é observadora internacional, ela virá para cá, vai nos acompanhar, então você perceba que essa auditoria, melhor dizendo, das eleições brasileiras, ela tem sido cada vez mais publicizada, né? Esse acesso às eleições, ao sistema de votação, a todo o procedimento, ele é público, qualquer um pode participar. E nesse ano nós vamos ter a honra e o orgulho de recebê-los aqui, esses observadores internacionais. Doutor, aproveitando, né, esse gancho do trabalho, falando um pouquinho do volume de trabalho do Tribunal Regional Eleitoral fora período eleitoral, né? Na sua visão, como advogado também e agora exercendo o mandato como juiz, na sua visão, qual que é a importância do Tribunal Regional Eleitoral hoje para a democracia, quando a gente fala, né, do papel do tribunal? É justamente isso que eu ia falar. Na verdade, a principal função do Tribunal Regional Eleitoral é a guarda da democracia, é garantir a lisura das votações, do procedimento eleitoral, né, de toda, porque a questão política ela tem sofrido, e não é de hoje, vários ataques à moral da questão política e toda essa questão que vincula-se muito política à corrupção, né? E a Justiça Eleitoral, ela possui Código Eleitoral, lei dos partidos políticos, lei das eleições, inúmeras resoluções. É uma matéria extremamente especializada. Não há como a Justiça Comum ou a justiça que é composta pela estadual, federal ou qualquer outra justiça acumular a função da justiça eleitoral justamente pela especialidade que ela contém. Então você perceba que se não fosse algo tão complexo, algo especializado, algo que perdurasse todo o ano, me refiro em questão de quantidade de trabalho, demanda de trabalho, não existiria uma justiça especializada, né? Então, com essa especialização, nós temos servidores ali de 25, 30, 35 anos de justiça eleitoral, que eles sabem tudo de justiça eleitoral. Justamente como eu te falei, a principal função é justamente a guarda da democracia e a lisura, garantir a lisura das votações e do processo eleitoral como um todo. Doutor Rodrigo Fernandes continua aqui conosco, porque no próximo bloco a gente vai falar, o doutor já deu uma pincelada na questão das urnas eletrônicas, porque também é um tema que sempre aparece, né, na eleição. Ano que vem a gente tem o período eleitoral também no país, a gente teve ano passado as eleições municipais e a questão das urnas sempre ela volta. Então, nesse mês de maio, por exemplo,
o uso das urnas eletrônicas aqui no país completou 25 anos. No próximo bloco, então, a gente vai querer saber também a opinião do Dr. Rodrigo quanto ao uso das urnas eletrônicas, como que o uso também é visto, né? O doutor falou sobre as auditorias que acontecem, como que ele é visto também pelos outros países. Então, no próximo bloco, esse vai ser o nosso tema aqui no OAB na TV. Retornamos com o programa OAB na TV, este é o nosso último bloco e hoje a gente recebe aqui no programa o advogado que neste momento exerce o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Rodrigo Fernandes. E neste bloco a gente vai falar então sobre os 25 anos da urna eletrônica. No dia 13 de maio, agora bem próximo da gente, a gente completou então os 25 anos do uso da urna eletrônica. Há muita gente que critica o uso, né, da urna eletrônica, coloca em dúvida muito esse uso, mas a gente teve até o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um registro da data, destacando que nesse período do uso da urna eletrônica a gente nunca teve uma comprovação de fraudes, diferente do que ocorria antes, né, doutor? Como que você analisa esse período agora como juiz? Como que analisa esse período do uso da urna eletrônica aqui no país? Perfeitamente. A gente, antes, do lado de fora, a gente tem conhecimento através das mídias sociais, através das reportagens, a gente ouve dizer. Agora, eu, como estou dentro da máquina da Justiça Eleitoral, a gente, em vários momentos, nós somos imersos em cursos, em palestras, onde demonstram realmente como funciona a urna eletrônica, e eu não tenho a menor dúvida, Luana, em dizer que esses ataques, eles se dão por dois motivos. O primeiro é a desinformação, né? Então, há muita fake news, nós chamamos de desinformação, na mídia, principalmente na mídia social, e até há uma campanha muito forte do TSE que quando você receber algo relacionado à questão das urnas eletrônicas, pesquise no site do TSE ou então naquele fato ou fake. Ali com certeza já vai ter a resposta exata se de fato aquela informação, aquele conteúdo que você recebeu, ele tem uma origem segura do ponto de vista da informação, da garantia da informação. Eu não tenho a menor dúvida, Luana, em 25 anos de urna, ela foi criada em 95, mas as primeiras eleições foram em 96. De lá para cá, foram 13 eleições, 13. Nunca sequer houve um indício sério, um vestígio de fraude nas eleições. Não teve. Teve um candidato insatisfeito, o primeiro motivo que eu falei foi a desinformação. O segundo é a má-fé. Às vezes, muitos candidatos perdedores, eles levam ao palanque para o seu curral eleitoral ali, o palanque de que ele não ganhou a eleição porque a eleição foi fraudada pela urna. Veja, a urna, ela passa por diversas auditorias externas e internas. Conforme mencionei, foram 13 eleições onde existiram alternâncias de poder. Então, você imagina se tivesse o interesse de um grupo específico em fraudar essas eleições, provavelmente esse grupo específico não teria saído do poder, ou jamais, ou então teria entrado no poder, porque eles teriam o domínio do resultado da eleição, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conforme mencionei, nunca houve sequer um indício sério de fraude, nunca. Você imagine se existisse, eu sempre falo isso, realmente um grupo que tenha essa habilidade de fraudar as urnas. Em 25 anos, será que não teria nenhum dissidente falado para o amigo, para o cunhado, para o amigo, que vazaria essa informação de fraude? Com certeza sim, né? Então, até agora também não houve isso. E, além dessa situação, cada ano a Justiça Eleitoral tem dado maior publicidade. Nós, aqui em Santa Catarina, nós sorteamos 5 urnas eletrônicas do Estado, urnas que iriam para o local de votação. Acompanhado pela Polícia Federal, nós trouxemos essa urna e fizemos
com terceiros, com a sociedade civil, inclusive em parceria com a OAB, né? Então, a OAB tem se engajado muito nessa questão eleitoral, tem sido uma grande parceira da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, e essa votação simulada, ela foi feita em papel, em cédula, e esses papéis, através dos fiscais, foram colocados na urna, aquela mesma urna que seria levada ao local de votação. E o boletim de urna foi impresso exatamente, o resultado foi idêntico. Então, se tivesse qualquer irregularidade ou imprecisão, ela seria constatada. E assim também nós o faremos nas eleições de Petrolândia. Vamos auditar uma urna que será sorteada aleatoriamente, e essa urna ela passa por auditoria. Então, você imagina, é Polícia Federal, Ministério Público, magistratura, através de juízes, desembargadores, Justiça Federal, OAB, os próprios partidos políticos, todos eles são convidados a cada eleição a participar de todo o processo desde do lacramento das urnas, a configuração das urnas, a apuração dos votos. Então, não vejo como essa urna ela não tem ligação externa com a internet, por exemplo, ela não tem como alguém de fora entrar eletronicamente no sistema da urna para adulterar eventual resultado. Além disso, apenas para encerrar essa linha de raciocínio, imagine se houvesse essa possibilidade de fraude, em cada município do país haveria uma fraude. Não há logística para isso, não há logística para que se faça toda essa organização sem que sejam descobertos. Ao contrário da cédula. A cédula, o período pré-urna eletrônica, nós temos, tanto no Brasil quanto no exterior, agora nos Estados Unidos, como exemplo, várias notícias de fraude, devidamente comprovadas e de maneiras pontuais, enfim. Então, eu não tenho dúvida alguma que a urna eletrônica, ela é um sucesso, ela é segura, e eventual retorno à votação impressa ou de papel realmente seria um grande retrocesso ao sistema da apuração de votos. Doutor Rodrigo, outra questão que a gente gostaria de falar aqui é quais são os desafios, na sua visão, da justiça eleitoral hoje. A gente viu nas eleições passadas, né, o maior número, por exemplo, de abstenção. Quando a gente fala do voto, a gente sabe que é um momento de cidadania, é um momento importante para a cidadania, né? Na sua visão como advogado e neste momento como juiz, esse retorno das pessoas para votar ou, né, para diminuir essa abstenção, esse é um dos grandes desafios ou tem outros também da Justiça Eleitoral? Nós temos vários temas sensíveis, tá? Dentre os quais, candidatura laranja, que é o direito das mulheres. Hoje nós temos uma cota mínima de mulheres, tá? Então, na verdade, não é de mulheres, é de gênero. Poderia ser 70% mulheres e 30% homens. Ocorre que a realidade não é essa. Tá? Então, nós temos a questão das candidaturas laranjas, inclusive agora, esse ano, nós tivemos que caçar alguns vereadores de uma cidade, porque não foram respeitadas as cotas, ok? A questão das fake news, a desinformação é um grande desafio, o TSE tem trabalhando muito nisso, e a questão dos jovens. Nós temos um projeto muito bonito, que é Voz e Vez, é um projeto com parceria ao governo do estado, onde não saiu do papel ainda por causa da pandemia, onde cada aluno estadual ia participar daquela fase do voto facultativo de 16 a 18 anos, eles iriam participar durante todo o ano, todo o processo eleitoral, iam formar partidos, as ideologias, campanhas, votação, debates, e daí ia terminar na Assembleia Legislativa com a diplomação daqueles eleitos, né? Então, inclusive com vinculação àquele projeto, o vereador Mirim, então, de modo a estimular essa cultura política dos jovens hoje, que na maioria deles ainda se abstêm de votar, enquanto não obrigatório o voto. Então, vários são os temas, mas eu diria, mulheres, tá? Ainda essa questão das laranjas, desinformação, jovens e, infelizmente, ainda os crimes eleitorais. A corrupção eleitoral ainda acontece, e acontece muito, e que nós temos combatido aí a cada eleição de maneira bastante ferrenha.
Certo. Doutor Rodrigo, para a gente finalizar, só para a gente finalizar também a nossa entrevista de hoje, o seu cargo, o seu mandato fica até dezembro. Tem a possibilidade de permanecer por mais tempo ou não? Até 5 de dezembro, a Constituição fala que são 2 anos, é um biênio, e é possível reconduzir por mais 2 anos. Eu optei por não reconduzir, uma vez que esses 2 anos de experiência para mim já foram o suficiente no sentido de aproveitamento, de experiência, de aperfeiçoamento, e eu penso que essas vagas elas têm que rodar. Eu acho que cada componente novo que entra na corte oxigena mais e é uma oportunidade para outro colega da advocacia poder concorrer e ter essa experiência também. Eu sou muito feliz, gostaria, de fato, claro, de continuar, mas essas questões, também questões pessoais, no sentido de deixar a roda girar e dar oportunidade para os demais, isso me convenceu a não tentar a recondução. E estou muito satisfeito com a experiência que tive e estou tendo ainda até dezembro desse ano. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, né? E por participar também aqui, a gente agradece muito por contribuir, trazendo tantos esclarecimentos. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição, sempre que acharem que eu posso contribuir com alguma coisa, eu estou à disposição e fico muito agradecido pelo convite. Obrigada, a gente que agradece também. O programa OAB na TV desta semana, então, vai ficando por aqui, mas você já sabe que todas as entrevistas completas podem ser acompanhadas no nosso canal do YouTube, da OAB Subseção Itajaí, no nosso Facebook, também OAB Subseção Itajaí, e no nosso Instagram. A gente retorna na próxima semana, então, com mais uma entrevista aqui no programa OAB na TV.